Já fez a pergunta logo de sopetão. O Pablo abriu a porta hoje aqui, ele já falou: é vice ou deputado? A gente tem até dúvida, até dar um tratamento, né? Essa notícia pro senhor deputado, Pois é, pro senhor vice-prefeito. Deixa eu dar uma maciada pra ver se ele solta alguma coisa daqui a pouquinho. Mas, pois bem, brincadeiras à parte, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado Pablo Roberto. A gente está vivendo, né, o período já de avaliação do que foi o ano, projeção 2025, né, nessa pegada de fim de ano. Ontem tivemos aqui também o deputado José de Arimateia também, né, falando sobre o ano legislativo, falando sobre o seu mandato, e eu queria começar falando disso, deputado. Como foi 2024 para o senhor? É um ano bem movimentado, né? Eu falava ontem com o próprio deputado Zé de Arimateia, o quanto que isso mexe com a Assembleia Legislativa também, um ano de eleições municipais, porque tem muita gente envolvida nessas eleições, e o senhor também, né? Na linha de frente de campanha aí, começou o ano como candidato, depois, né? Repensou, corrigiu a rota, saiu como candidato a vice, né? E foi eleito vice-prefeito de Feira de Santana. Queria que o senhor falasse desse ano de 2024, fazendo essa retrospectiva. Como é que o senhor entendeu esse ano na sua vida política, na sua vida pública? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia Dilson Barbosa, Miro Nascimento, Bárbara, Alex, Vinícius, Cris também que nos acompanha aqui, a todos os ouvintes, dizer que é uma alegria muito grande voltar a participar, né, desse bate-papo aqui com vocês, e é exatamente como você colocou, né? Foi um ano realmente de muito trabalho, né? Um ano nós nos envolvemos muito aí, tanto na atividade parlamentar como também no movimento político aqui da cidade. Ano de eleição sempre é isso, né? A Assembleia e as assembleias, na verdade, do Brasil inteiro, né? Elas acabam que mudando a sua rotina por conta também desse movimento eleitoral, mas a avaliação que eu faço é que é uma avaliação, foi um ano de muito trabalho, né? Nós conseguimos conciliar esse movimento político com a nossa atividade parlamentar, né? E aí, quando eu falo atividade parlamentar, foram muitos trabalhos, foram muitos projetos apresentados, foram muitas indicações, né? Muito trabalho também na Comissão de Segurança e Direitos Humanos, né? A comissão que eu tenho tido, né, a honra aí de presidir, já chegando aí ao segundo ano. Então, junto com os demais deputados que compõem o colegiado também, foram muitas audiências públicas, muitos debates, muitos questionamentos numa área que é tão sensível para todos nós e que nós queremos muito, dentro das nossas possibilidades, né, atender sempre as expectativas do povo baiano, que é buscar alternativas para minimizar esses efeitos, esses impactos, né, na vida de todos nós. Então, a avaliação é uma avaliação muito positiva, né? Foi muito trabalho, foi muita luta, graças a Deus, né, como você falou, nós precisamos em algum momento, né, reorganizar a rota, e aí reorganizamos, participamos da eleição, disputamos o pleito aí junto com o Zé Ronaldo na chapa, Zé Ronaldo e Pablo. Graças a Deus o povo de Feira confiou, né, essa missão a nós, e agora é reorganizar o finalzinho agora do ano para que a gente possa, a partir de janeiro do ano que vem, continuar trabalhando muito pelo povo de Feira, pelo povo da Bahia. Pois é, essa correção de rota, né? Eu lembro que a gente começou o ano e o senhor foi um dos primeiros, o primeiro dos pré-candidatos, né, entrevistados por a gente. Eu lembro que o senhor falou aqui: olha, eu preciso reafirmar isso a todo dia, que sou candidato, porque as pessoas têm me convidado muito para estar, né, conversando, para abrir mão de minha candidatura. Mas eu sou candidato, não vou abrir mão. Chegou em algum momento que o senhor precisou repensar essa correção de rota, essa mudança, né, de candidatura própria a prefeito para candidato a vice na chapa de Zé Ronaldo. Foi a decisão mais importante, mais difícil do ano para o senhor? Foi a mais difícil, né? Na verdade, esse momento, Fernando, que você fala aqui, foi um momento inesquecível. Me recordo muito do dia dessa audiência, porque Dilson, como sempre, da mesma forma que ele recebeu aqui quando eu entrei, que eu dei bom dia e ele respondeu bom dia perguntando: vai ser vice ou vai ser deputado? Eu me recordo que no dia aqui também ele me falava isso. Ele: olha, tem muita gente por aí que tá falando, responda aqui, você vai ser candidato a prefeito ou você vai... E aquele momento, todas as conversas, o meu sentimento, a vontade, o desejo do nosso grupo era que nós pudéssemos de fato disputar a eleição para prefeito, né? Então eu defendi muito isso. Foram quase um ano, foram 11 meses e alguns dias, né, rodando a cidade inteira, conversando com muita gente, dialogando, construindo um programa de governo,
Mas chegou o momento que nós precisamos fazer uma avaliação muito pé no chão, uma avaliação muito responsável, muito consciente daquilo que nós queremos, né, para o presente de Feira de Santana, mas também para o futuro. Então, após essa avaliação, com base em pesquisas realizadas, né, de forma muito responsável, séria pelo nosso partido a nível nacional, nós precisamos tomar uma decisão. Então, não foi uma decisão fácil, mas a avaliação que faço hoje, olhando pelo retrovisor, é de que foi uma decisão acertada. Tão acertada foi que o povo de Feira de Santana soube reconhecer isso e nos deu a vitória. Como é que está o alinhamento hoje de Pablo e Zé Ronaldo, né? Eu lembro que em determinado momento da campanha a gente conseguiu enxergar o senhor como uma espécie de articulador mesmo da campanha, né? Eu lembro que a gente se encontrou, enfim, não é segredo, é porque não é nada demais, a gente se encontrou aqui no corredor da rádio. O senhor falava da preparação para o debate que aconteceu na TV Subaé, né? Que o senhor fez todo aquele treinamento, toda aquela aquele treino com ele, né? Toda aquela questão de estar ensaiando também, tudo. Como é que foi esse momento de campanha e de que forma a campanha aproximou vocês? Qual o nível de proximidade hoje de Pablo e Zé Ronaldo? Fernando, o nível assim, na verdade todo mundo sabe que eu conheço o Zé Ronaldo há mais de 20 anos, né? Eu conheci Zé Ronaldo ainda na época do movimento estudantil. Claro que nessa campanha agora eu fui secretário de Zé Ronaldo em um de seus governos, né? Portanto, então assim, uma relação profissional de amizade, de respeito, de um conhecer o outro, de um, né, já conhecer aí como lidar, isso aí é tranquilo. Óbvio que na eleição agora nós nos aproximamos muito mais, né, por conta da campanha, né, ele na condição de candidato a prefeito e eu de vice. Então, claro que nós nos aproximamos muito mais, passamos a nos conhecer muito mais, né, no ponto de vista pessoal, no ponto de vista da política, né, de modo que essa relação de respeito, ela, na minha avaliação, ela aumentou muito e continua assim, né? Nós conversamos já em algumas oportunidades pós a eleição, né, falando sobre o processo aí de transição, de gestão, do futuro, né? Ele nesse momento agora está fora, tirou aí alguns dias, uma semana para poder descansar, porque não conseguiu fazer isso ainda após a eleição. Muito trabalho, então está viajando, chega no próximo domingo, na segunda-feira tem a diplomação e certamente aí nós voltaremos a falar entre terça e quarta-feira também acerca de algumas decisões que nós precisamos tomar juntos, né, com vistas aí ao futuro, né? Então assim, a relação ela continua, nós estamos conversando muito, né? Bem verdade, nós nos aproximamos mais depois da eleição, de modo que está tudo tranquilo até aqui, tudo caminhando bem, tudo, né, sendo discutido, sendo planejado com vistas ao melhor para o povo de Feira de Santana. Qual o nível de atuação do senhor hoje na construção do novo governo José Ronaldo de Carvalho? Digo em relação a secretariado, ações de governo, planejamento para a partir de 1º de janeiro de 2025. Qual o seu grau de participação hoje? Fernando, nós já conversamos sobre isso. Nós conversamos já sobre transição, nós conversamos já depois sobre alguns retornos já do trabalho que a equipe de transição tem tendo, né, vem desenvolvendo. Nós já conhecemos, né, ele por já ter sido prefeito por algumas oportunidades, eu também por ter feito parte também do executivo, nós conhecemos perfeitamente como funciona isso e isso ajuda também o diálogo hoje. Então ele tem uma clareza muito forte, né, daquilo que pensa, do que nós queremos para o futuro. Até porque muita coisa que nós vamos colocar em prática agora é o que nós nos comprometemos com a população. É o que nós colocamos no plano de governo, é aquilo que nós apresentamos na televisão, é aquilo que a população cobrou e que em muitos momentos nós assumimos compromisso. Então isso está muito claro, né? A decisão de montar equipe, de escolher pessoas, a prerrogativa é do chefe do executivo. Isso é muito claro, está na minha cabeça isso. Então eu não vou ficar inventando coisas, criando situações para que há qualquer tipo de dificuldade nesse momento, que é um momento importante para todos nós. É claro que sempre que consultado, sempre que pesquisado, sempre que chamado para dar alguma opinião, para discutir um assunto que eu, de uma certa forma, domine, eu estou sempre à disposição e continuarei, né, à disposição, independente de qualquer situação que possa acontecer aí nos próximos dias, né? Eu continuarei ajudando a administração municipal, eu continuarei ajudando a cidade de Feira de Santana, servindo ao povo de Feira de Santana. Deixa eu ir para a pergunta principal da entrevista, que o Dilson Barbosa já fez logo de sopetão, até porque a gente avalia 2024 nesse momento, mas projeta 2025 também. Isso acontece na vida de todo mundo, todo mês de dezembro. O
que é que o Pablo está pensando de 2025? Segue como deputado, assume o cargo de vice-prefeito de Feira de Santana, até porque o prazo está chegando perto, né? 1º de janeiro acontecerá a posse, o senhor será empossado vice-prefeito, seguirá como deputado. Qual a decisão que passa pela cabeça de Pablo hoje? Fernando, eu fiquei preocupado. O Dilson estava em pé aqui próximo à porta. Eu achei que ele ia tomar um café. Quando você perguntou, ele sentou ali no microfone. A diferença é que ele perguntou com educação. Ele fez aí o meio de campo. Deu uma arrumada, não foi? A diferença da pergunta dele para mim é que a minha foi direta, foi aquela pergunta de supetão, aquela do repórter do quebra-queixo, né? Você sabe qual é o quebra-queixo? Sei, sim. Conhece a história do quebra-queixo, né? Conheço. Essa foi a pergunta do quebra-queixo. A dele foi uma pergunta educada, rebuscada. Dilson, o que é que acontece? Eu tenho escutado muito isso, né? Seja nas ruas que eu tenho caminhado aí, as pessoas têm me perguntado muito isso, nas redes sociais também, né? E, portanto, eu não tenho dificuldade nenhuma de responder essa pergunta, né? A diplomação é segunda-feira. Eu serei diplomado. Né? Eu tenho dito de que essa decisão é uma decisão extremamente difícil de ser tomada, né? E as coisas foram acontecendo de forma rápida. Eu era candidato a prefeito, depois, por conta da circunstância do cenário, eu não fui candidato, né? Nunca passou na minha cabeça até aquele momento ali de disputar a eleição como vice, até porque todo mundo sabe que eu falava sobre isso, que eu falei sobre isso, né, durante todo aquele movimento de pré-campanha. Depois, por outro movimento também do grupo, dos partidos, das pesquisas, eu acabei aceitando a condição de serviço. Daí já estávamos ali no calor da emoção da campanha. Então, os questionamentos começaram muito durante a eleição mesmo, naqueles 20 dias finais. E aí, vai ser vice, vai ser deputado, eu voto em você para ser vice, você não pode depois ser deputado, eu vou votar em você, mas Feira não pode perder uma vaga na Assembleia Legislativa. Então, é um turbilhão de coisas. Passada a eleição, né, aqui nós nos envolvemos na eleição de Camaçari. Quando passa a eleição, nós voltamos para cá e o que eu comecei a fazer foi conversar internamente com o nosso grupo, né, conversar com as pessoas. Eu sou um político, eu faço política de grupo, eu tenho um grupo, né, que nós conversamos muito, eu ouço muita gente, eu ouço as pessoas que, né, ao longo desses 20 anos aí de vida pública vêm nos acompanhando, e eu tenho dito isso, que eu vou tomar essa decisão, né, no momento certo. Eu tenho tempo ainda, essa decisão ela será tomada até dia 30. O que eu vou levar em consideração é os interesses de Feira, é o nosso futuro político, é o que a gente pensa, como você falou. Não é uma decisão que se toma de forma isolada, com vistas apenas a assumir nesse momento a prefeitura ou continuar como deputado, mas ela diz muito também para o futuro, para os próximos movimentos eleitorais que eu quero participar, né, como é a eleição de 2026, como é a eleição de 2028. Então, tudo isso ele tem um impacto e precisa ser discutido. Eu tive com o Zé Ronaldo a semana passada conversando com ele sobre isso. Nós combinamos agora na próxima semana para a gente voltar a falar sobre isso. A tendência natural é que a gente assuma na próxima segunda-feira, nós vamos ser diplomado, e que eu assuma a posição, né, de vice-prefeito aqui em Feira, que eu possa estar aqui na cidade, né, de Feira de Santana, ajudando na administração, contribuindo com aquilo que estiver ao meu alcance. Essa é uma tendência natural da decisão que eu quero tomar. E nós vamos sentar na próxima semana, discutir mais a fundo disso. O Zé Ronaldo falou publicamente do interesse dele, caso a decisão seja de ficar aqui na cidade, de estar ajudando também na administração, assumindo uma posição como secretário. Eu falei com ele que ia analisar, ia conversar com algumas pessoas, com a família, e na próxima semana nós vamos sentar logo em seguida aí a diplomação e tomar juntos essa decisão, né? Eu confesso que, mas tem uma pessoa me diz, mas esse momento de você avaliar isso, Dilson, já passou, você tinha que ter avaliado isso, era antes de ter sido candidato e tal. Então, assim, não tô preso ao passado, ao movimento do passado. Eu estou preso agora, no presente, no futuro, né? Não é uma decisão fácil. A população, de uma certa forma, fica dividida também. Eu vou a um lugar tomar um café e a pessoa fala assim: olha, você não pode abrir mão do mandato de deputado. Feira não pode perder a representação no cenário estadual. É muito difícil, né? Quantos deputados tem? O que é que cada um tem feito, né? Basta que federal a gente só tem um. Então, tudo isso acaba de que mexendo com o nosso pensamento, com aquilo que a gente vem construindo, e então a gente precisa também pensar muito, discutir muito, analisar muito, sentar com o nosso grupo, conversar, e eu tenho feito isso, e eu acredito que na próxima semana, logo em seguida a diplomação, nós tomaremos de fato essa decisão.
Essa decisão depende do grau de participação e eu diria até de protagonismo que o senhor passe a ter no governo José Ronaldo, que o senhor seja de fato, não, caso venha assumir o cargo de vice-prefeito, o vice-prefeito protagonista? Não, não é isso, porque tudo isso está muito tranquilo, tudo isso está muito bem organizado, tudo isso está muito bem pactuado. Eu estou muito tranquilo com o movimento que vem acontecendo até aqui. Não existe nenhum obstáculo para que isso seja interferência para a tomada de decisão. A tomada de decisão que tem que ser tomada agora é muito clara. Nós vamos conversar, estamos conversando internamente com o nosso grupo e analisando o impacto disso. Vindo para cá, assumindo a vice-prefeitura, né, sendo secretário municipal, eu contribuo mais do que estando na Assembleia Legislativa da Bahia, ajudando a cidade, ajudando o estado, desenvolvendo, né, colocando Feira também, para que Feira também não perca mais protagonismo do que já perdeu na política nacional e estadual. Então essa é a discussão. Agora, esse movimento de estar como vice-prefeito, de assumir um espaço no governo, de ajudar a administração, está muito bem, tranquilo, muito claro, não tem nenhum tipo de dificuldade com relação a isso não. Bom, junto com isso ainda tem, e me lembra aqui o repórter Joaquim Neto, que manda mensagem das ruas da cidade, a PEC, que tramita na Assembleia Legislativa. A gente tem aqui de autoria do deputado Manuel Rocha, do União Brasil, a proposta de emenda à Constituição que permite a deputados estaduais assumirem cargos em secretarias no interior da Bahia. Como é que está esse movimento na Assembleia Legislativa da Bahia? O senhor acredita na aprovação? Porque isso também impactaria diretamente a situação do senhor e poderia fazer uma coisa sem abandonar totalmente a outra, né? Veja bem, quem apresentou, na verdade, esse assunto, Fernando, da PEC, né? Hoje a Constituição Federal, ela permite que apenas o deputado estadual possa pedir licença para assumir cargo de secretário municipal nas capitais. Embora 10 assembleias legislativas no Brasil já regulamentaram isso e 10 assembleias permitem que deputados estaduais assumam cargos de secretários municipais, inclusive com vários desempenhando isso. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, já é um tema que vem sendo debatido, discutido há muito tempo na Assembleia. E esse ano foi apresentada pelo deputado Manuel Rocha. A princípio, quando ela foi apresentada, na verdade, já estava nesse movimento de pré-campanha, naquelas decisões ali. Então, a princípio, eu não assinei a PEC, porque eu já tinha exatamente essa preocupação de acabarem rotulando a PEC, porque apenas 2 deputados estaduais estavam com probabilidades reais de vencer as eleições. Era nós aqui em Feira e Eudes Ribeiro também em sua cidade, na Lapa, e poderia associar esse debate da PEC a nós dois, isso é ruim. Depois, quando eu vi que em quase 4 dias de tramitação, a PEC já contava com mais de 40 assinaturas, eu decidi também assinar a PEC, né? E aguardei a PEC ser tramitada. E estávamos na expectativa de que ela pudesse ser aprovada. Há aproximadamente uns 10 dias, o líder do governo, o deputado Rosenberg, nos chamou para dizer que a PEC ela não seria votada, porque o governador Jerônimo Rodrigues pediu que não votasse, que ele era contra a isso e que não gostaria que a PEC fosse aprovada para beneficiar o deputado estadual Pablo Roberto, né? Que é um engano dele, um equívoco dele, esse posicionamento, porque a PEC ela não beneficiaria o deputado Pablo Roberto, ela seria mais um serviço que seria colocada, mais uma possibilidade de prestação de serviço seria colocada à Bahia, né, para aqueles deputados que quisessem também, na condição de deputado, pedir licença para servir a seus municípios, pudessem. Mas, enfim, como eu conheço o jogo da política, eu conheço os bastidores, os corredores da casa, da Assembleia, eu entendo de que por conta dessa interferência direta do governador, né, em determinar de que a PEC ela não deveria tramitar, ela não será votada. Existe lá uma conversa de que, e a conversa transmitida pelo próprio líder do governo, que é quem fala com o governador diariamente, diretamente, de que em fevereiro, março, ela pode voltar à apreciação, mas que nesse momento o governo não quer. Como nós sabemos que quem dita as regras no parlamento estadual hoje é o governo do estado, né, por conta da sua força, da sua bancada, né, de 43 deputados, a oposição são apenas 20 deputados, nós sabemos que lá só passa aquilo que o governo quer. Então, por conta dessa interferência direta do governador, eu não tenho nenhuma expectativa de que essa PEC ela voltará a ser discutida, a ser tramitada, a ser debatida e ser aprovada. Então, por conta disso, eu estou absolutamente tranquilo e que deixei muito claro desde o início
dessa discussão lá com os dois líderes, de que a PEC ela não era uma condição para a minha tomada de decisão, que a tomada de decisão ela seria tomada independente da tramitação dessa PEC ou não. Bom, então não é algo que fica condicionado também, né? O senhor falou aí, por exemplo, fevereiro ou março, e o senhor também nem acredita que isso aconteça. Não é uma condição ficar ou não ficar na Assembleia Legislativa essa PEC? Não, de forma alguma. Até porque, como eles conduziram esse processo, né, inclusive batizando a PEC com meu nome, né, e essa interferência clara, né, que inclusive é muito ruim para os poderes, porque uma proposta de emenda constitucional, ela é uma iniciativa do parlamento. E quando o parlamento ele se permite não ter autonomia para tramitar, para debater uma matéria que diz de responsabilidade do parlamento estadual e delega isso ao chefe do executivo, os poderes eles deixam de ter autonomia, de ter independência. Então isso é muito ruim para o processo democrático de verdade da nossa história, do nosso estado. Mas enfim, é o que está aí, né? O que eu estou falando aqui eu não estou inventando, é o que quem acompanha os trabalhos da Assembleia sabe do que eu estou falando, que isso é a mais pura verdade. Mas eu acredito que isso é página virada, é assunto, né, resolvido. Eu não acredito na tramitação, eu não acredito na sua aprovação nem agora nem no futuro. Bom, o senhor disse que está analisando impactos, né, da decisão de abrir mão do mandato para assumir como vice ou de não fazer isso, mas que há uma tendência natural de que isso aconteça. Exato. De que o senhor assuma como vice-prefeito em Feira de Santana, abrindo mão do mandato de deputado estadual. O que é que ainda falta para o senhor afirmar aqui? Serei vice-prefeito e vou abrir mão do mandato de deputado. Falta só essa conversa na próxima semana que eu vou ter com o Zé Ronaldo e com a parte também do grupo, que nós fizemos já uma rodada de conversa semana passada e a próxima está prevista agora para esse domingo, e vou terminar essas duas conversas e na próxima semana, acredito que entre terça e quarta-feira, esse assunto, essa novela termina e a gente fala de uma vez por todas, né, de forma muito clara, inclusive a exposição, né, dos motivos do que levou também essa demora na tomada dessa decisão. Deputado, falando de um futuro um pouco mais distante, a gente sabe que a política é muito dinâmica e as coisas mudam de um dia para outro, né? Haja visto que foi esse ano de 2024. Você começou o ano como pré-candidato a prefeito, foi candidato a vice, venceu a eleição e chega no final do ano com essa decisão a ser tomada, né? De abrir mão do mandato de deputado para assumir com a vice ou não, né? Ainda com essa interrogação no ar, mas com a tendência, como o senhor disse, de assumir como vice. Olhando um pouco mais para frente, o que é que o senhor pensa do futuro político do senhor? Digo isso porque dois caminhos são muito bem colocados e comentados na cidade sobre o seu futuro político. Daqui a 2 anos ser candidato a deputado federal ou até ser o sucessor de Zé Ronaldo com a candidatura a prefeito de Feira de Santana, já que ele disse algumas vezes durante a campanha de que a intenção dele é fazer agora um mandato de fato para fechar esse ciclo dele como prefeito. São dois caminhos que o senhor considera? Tem uma tendência e uma preferência por algum desses dois caminhos? Não, eu tenho dito o seguinte, eu não conversei ainda, nós não conversamos ainda internamente no nosso grupo para a tomada da decisão. A decisão de disputar a eleição em 2026, ela é uma decisão que ela vai ser tomada discutindo com o grupo, né? O que é que o grupo quer? O grupo quer eleger um deputado federal? Consegue eleger 2 deputados federais? Quantos deputados estaduais nós teremos, né, para disputar a eleição? Então é uma discussão que nós faremos também em breve. Eu quero agora em janeiro inaugurar esse movimento aí, né, para que a gente possa já a partir de fevereiro ter isso traçado e organizar, para que não aconteça o que nós vivenciamos no passado, né? Por conta dessa organização, dessa movimentação com antecedência, Feira perdeu muito a nossa representação na política nacional, estadual. Então, Feira tem uma capacidade de eleger, né, muito mais deputados do que tem feito ao longo dos últimos anos. E eu acredito que de forma organizada, pensada, discutida, analisando o potencial de cada um, a forma como cada um vem fazendo, né? Claro, na condução aí, o prefeito Zé Ronaldo tomando, na condição de líder do grupo, tomando essa rédea e passando essas orientações, eu acho que nós temos condições de fazer. Eu não tomei ainda a decisão de que se disputa a eleição em 2026, né? Claro que eu vou, a partir de janeiro agora, como eu falei, começar a colocar isso no radar, a partir dessa discussão interna que nós vamos fazer. Mas eu vou participar de forma efetiva de 2026. Não sei ainda se como candidato, né? Não sei ainda se como militante, se como, né, ajudando aí algum dos companheiros nossos a
a buscar o mandato, mas eu vou participar de forma efetiva, né? 2028 tem muita água ainda pela frente, né? Eu tenho dito que o candidato natural à reeleição é o prefeito Zé Ronaldo, mesmo ele tendo dito de que não é mais candidato, mesmo ele tendo dito que precisa fechar o ciclo. Zé Ronaldo, ele tem ainda muita força, muita energia, tem muito ainda o que colaborar com Feira de Santana. Eu acredito muito que se nós tivermos a capacidade, né, de colocar em prática tudo aquilo que nós nos comprometemos com a população de Feira de Santana, acho que o povo de Feira de Santana vai continuar reconhecendo esse valor, esse trabalho e nos dando, né, a condição de fazer isso. No momento em que lá na frente, né, a gente analisar o cenário eleitoral e aí de fato, né, as coisas, né, caminharem para uma continuidade ou não de José Ronaldo na política, é que nós vamos começar com o grupo discutir, né, esse cenário de 28. Claro que 28 passa também por 26, né? Eu acredito muito que a eleição ela é assim, chapa é montada com performance em eleições anteriores, né? Também. Então, quem performar bem, quem são os deputados, quem é que vai reeleger, quem é que vai ser eleito, como é que se comporta aí nos últimos 2 anos antes da eleição, para a partir daí você buscar, né, montar uma chapa competitiva, né, para continuar aí fazendo a gestão da cidade. O Dilson tem uma pergunta a fazer. Eu ouvindo bem as suas palavras e vejo o seguinte: qualquer que seja a posição que o senhor tome, mantendo a vice-prefeito, sendo vice-prefeito ou mantendo o seu deputado, o importante é que Feira de Santana tenha protagonismo na Bahia, no Nordeste. Eu falava em programas anteriores, Zé Ronaldo tem a oportunidade de terminar a carreira política dele, pelo menos de mandato, como estadista. Feira de Santana não precisa mais de um prefeito, simplesmente um prefeito. Feira precisa de um prefeito ou de um governo estadista. Se por acaso o senhor for fazer parte desse governo, evidentemente, como se um político jovem, o senhor tem todo o caminho na frente para ser também um estadista. Feira, como eu disse ao senhor, Feira não precisa só de um prefeito. Feira de Santana tem que pensar a cidade para os próximos 40, 50 anos. Não podemos pensar a Feira de Santana hoje mais como a Feira do Gado. A cidade da feirinha do centro de abastecimento, a cidade da Feira do Gado, do comércio de gado, a cidade disso, daquilo. Feira precisa de uma cidade que pense para as próximas gerações. Então, Zé Ronaldo tem a oportunidade de concluir, já que ele disse que fecharia o ciclo dele, de concluir não como prefeito, mas como estadista. Evidentemente, se eu estiver ao lado dele, o senhor fará parte desse projeto de estadismo e sequenciar, seja com o senhor ou com qualquer outro político que entre. Mas a Feira está precisando de oxigenar a política da cidade, com sangue novo, não é? Eu, particularmente, sou quase um octogenário. Eu sei que meu tempo está limitado. Eu não tenho tempo para fazer o que a comunicação precisa. Então eu tenho que entender que está chegando o meu momento de parar, né? E tem outra oportunidade de viver. Então eu quero deixar bem claro aqui que o desejo da gente é ver Feira de Santana crescer, seja o senhor como vice ou como deputado. Eu acho que não importa onde que o senhor esteja, importa que o senhor tenha uma cabeça pensante por Feira de Santana. É isso que interessa para nós. Perfeitamente. E é exatamente isso, Dilson, o nosso objetivo, né? É isso que eu penso. Eu tenho, inclusive, colocado isso de forma insistente com a população, tanto nas entrevistas que eu tenho dado, como também no corpo a corpo, no dia na rua, que independente da situação, o que eu tenho muito claro na minha cabeça, no meu coração, é continuar servindo por Feira. É ajudando Feira a crescer a cada dia, a desenvolver, a ser essa Feira de Santana que você coloca para o futuro, né? Quem acompanhou aquele debate que eu fiz ali naqueles 11 meses sabe do que eu falava isso, de cada ponto daquele do plano de governo nosso, era pensando nos próximos 30, 40 anos mesmo, não dá para gestão, era pensar apenas durante o período, né, que você está ali à frente da máquina. Então esse é o debate que eu quero fazer, e quando eu falo de contribuir, de estar ajudando Feira de Santana, tenho a certeza absoluta que é com esse espírito, que é com esse objetivo, né, que eu quero continuar contribuindo muito com a história da minha cidade. Para a gente encerrar, deputado, a gente está falando de articulação política para os próximos anos, próxima eleição 2026 também. Dentro do baralho da política, como estaria posicionada no grupo a carta do prefeito Cober Martins Filho? Eu digo isso porque recentemente ele falou que pensa em 2026 ser candidato novamente a deputado e se colocou dentro do grupo político liderado por José Ronaldo de Carvalho, até porque
palavras dele mesmo, não tem mais clima para ele ficar no MDB, deve sair do MDB. E aí eu já pergunto o posicionamento da carta dele dentro do grupo e ao mesmo tempo em relação a partido. É algo que é discutido dentro do grupo, é discutido de alguma forma junto com ele, até nesse momento que a gente vive transição de governo também, e o PSDB pode ser um caminho para Colbert Martins Filho? O PSDB está de braços abertos, né, para que o prefeito Colbert, quando começar a analisar essa possibilidade de qual partido, eu acompanhei a entrevista dele, ele falando de que não tem mais nenhum tipo de clima de possibilidade de continuar no MDB, e ele está coberto de razões. É claro que nós estamos à inteira disposição. Essa discussão para 2026, Fernando, ela ainda não aconteceu. É o que eu falei aqui com vocês, que eu pretendo provocar isso. Assim como eu provoquei também, né, eu fui o primeiro pré-candidato a lançar a candidatura de prefeito na eleição, e isso acabou que também puxando os outros para anteciparem o debate. E eu quero também começar a fazer isso a partir de janeiro, né, para que a gente possa fazer essa discussão. Colbert tem uma história política que todos nós conhecemos, né? Foi deputado federal em várias oportunidades, sempre que teve a oportunidade de ter o mandato de deputado federal, sempre ajudou muito com Feira de Santana, né? Ele tem colocado, eu tenho acompanhado as entrevistas, conversei com ele uma única vez sobre isso, né? De forma muito rápida, ele se colocando, dizendo: olha, Pablo, eu vou estar à disposição, mas também não é algo que eu vou, né, fazer isso a última batalha de minha vida. Eu quero continuar na política porque eu acho que eu posso continuar contribuindo, colaborando. Então eu acredito que vai chegar o momento agora, no início do próximo ano, que o grupo vai sentar e como eu falei, vai ser analisado a história de cada um, o perfil de cada um, a capacidade de mobilidade de que cada um tem, e a partir daí o grupo tomar a decisão, né? Não dá para chegar agora, né, na eleição e dizer assim, vai ter aqui 5 candidatos, 6 candidatos a deputados federais. Vai ter aqui, não adianta, porque vai acontecer o que nós já assistimos, né? Ou o grupo vai sentar e organizar com base nos extratos, nos históricos das outras eleições, né? A partir de uma análise da quantidade de eleitores que nós temos, aquilo que fica em feira, aquilo que migra para candidatos de fora. Então, toda essa análise ela tem que ser feita e a cidade tomar uma discussão, né? E começar a fazer esse debate. Eu acho que nós que somos de Feira de Santana, que estamos aqui em Feira de Santana, precisamos começar urgente uma campanha do voto de feira ficar em feira, porque, né, com o advento aí, com essa grande capacidade que hoje os parlamentares federais têm de destinar emendas para os seus municípios, Feira tem perdido muito. Basta você olhar o que a gente recebeu de emenda federal e quais foram os deputados que colocaram emenda aqui. Então, Feira não pode abrir mão mais de ter deputados federais ajudando a administração a construir uma Feira de Santana que todos nós queremos. Então, tudo isso tem que ser colocado em discussão, tudo isso tem que ser colocado na mesa, e a partir daí o grupo sentar e fazer uma análise de quais serão os nomes que irão disputar as cadeiras para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer a entrevista, agradecer a presença aqui em nossos estúdios, né? Sempre que solicitado, sempre se coloca à disposição. Desejar um bom ano de 2025 e uma boa decisão para o senhor, né? Que deve ser anunciada em breve, se segue como deputado ou se será vice-prefeito de Feira de Santana. Agradecer por até ter não ter corrido da pergunta, viu? Deixou até, há uma tendência a ser vice. Vamos ver, não tô dizendo, mas existe a tendência, então já dá um caminho pra gente também, mais ou menos imaginar do que pode ser esse anúncio. Mas, de todo modo, agradecer a presença aqui, desejar sucesso nos próximos passos, sucesso em 2025. Eu digo sempre isso, a gente tem que torcer, toda e qualquer pessoa tem que torcer para quem exerce cargo eletivo, seja ele qual for, tenha muito sucesso, porque o sucesso do ou deputado ou vice-prefeito Pablo vai ser o sucesso das pessoas que vivem em Feira de Santana, das pessoas que vivem e têm, de fato, a vida diretamente influenciada pelo mandato. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Muito obrigado. Fernando, eu que agradeço a você, a Dilson, a todos aqui da produção, a toda a equipe, né, pelas oportunidades que eu tive aqui ao longo da minha vida pública, né, sempre que possível, estando aqui, prestando conta à população de Feira de Santana, falando um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Então eu agradeço muito a atenção também, sempre muito respeitosa de todos vocês, agradecer, né, aproveitar a audiência aqui para agradecer também a toda a população de Feira de Santana, as pessoas que trabalham conosco, nossa assessoria, né, a nossa militância, as pessoas que nos receberam, né, na eleição de 2020, na eleição
na eleição de 2022, na eleição agora de 24, as pessoas que têm nos abordado, nos encontrados pelas ruas, né? Desejar a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de muita paz, saúde, de realização. Então eu estou muito feliz, né, com a recepção, com o atendimento, com a atenção que o povo de Feira tem nos dado, e tenho certeza que o objetivo nosso é continuar trabalhando muito e servindo a Feira de Santana. Conversamos então com o deputado estadual Pablo Roberto, vice-prefeito eleito também de Feira de Santana.